Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo ao nosso coração. Mais uma palavra para o dia. Momento em que nós paramos para refletir e para meditarmos aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus tem colocado sobre os nossos corações. E é nesse momento em que nós entramos nessa sintonia, nessa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. E a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e sobre a minha casa nesta hora. Mais uma palavra para o dia. No dia 28 de abril de 2020. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós louvamos e glorificamos o Senhor. Bendizemos em espírito e em verdade. E pedimos a Ti agora, Pai amado, que fales ao nosso coração e derrame sobre nós, Pai amado, a Tua palavra. Nos dá a graça, entendimento, Senhor Deus eterno, a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você hoje no Palavra para o Dia, no dia 28 de abril de 2020. Está em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 35. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 35. A palavra do Senhor nos diz assim, Marcos 8, 35. Nós estamos diante do Senhor, colocando as nossas vidas para colocarmos diante de Deus a palavra do servo, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, e Deus tem falado sobre as nossas vidas nesta hora. E Deus traga ao nosso coração verdadeiramente isso. Quero fazer aqui uma colocação para os irmãos, daquilo que Deus tem mostrado, Deus tem colocado sobre cada um de nós, e corrigindo Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo de número 8, versículo a partir do 23. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 23. E entrando ele no barco, meus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o mar era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, até que os ventos e o mar lhe obedecem? Então, a palavra do Senhor, nesta manhã, em Mateus 8, de 23 ao versículo 27, que também está em Marcos 4, de 35 a 41. Mas o que eu quero trazer ao coração dos irmãos nesta manhã, irmãos, é a situação. Situações podem mudar de repente, mesmo com Jesus no barco. E a mensagem desta manhã é exatamente esta. As situações podem mudar, mesmo com Jesus no barco. E quando nós entendemos isso, que as situações podem mudar, mesmo quando Jesus está no barco, nós vamos percebendo a glória e a graça de Deus sobre as nossas vidas em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo que nós passamos na presença do Senhor. Naquele momento ali, Jesus estava no barco com os seus discípulos. Ele havia acabado de fazer uma situação, passar por uma grande situação ali com aquela multidão, e ele já colocou o seu barco e foi para o outro lado do mar. E naquele momento levantou-se um grande temporal. E o mar começou a se revoltar, o vento começou a soprar forte e as ondas começaram a cobrir o barco. Porém, a Bíblia diz que Jesus estava ali sob uma almofada dormindo. Ele estava sob um travesseiro dormindo. E naquele momento ali, os seus discípulos, eles começaram a ficar nervosos, preocupados, com um grande medo. E naquele momento, irmãos, eles vão lá acordar Jesus. E é aqui que eu quero parar um instante para nós pensarmos nessa manhã, em nome de Jesus. Tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, tem esse texto. Mas nós vamos nos ater a Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 4. E quando nós entendemos isso, irmãos, ou seja, coisas ruins podem nos acontecer mesmo servindo ao Senhor.
É isso que eu quero trazer ao seu coração nesta manhã. Coisas ruins podem acontecer mesmo nós servindo ao Senhor. E isso, irmãos, nós temos que ter no nosso coração e precisamos firmar o nosso coração nisso. Quando nós começamos a perceber que coisas ruins podem acontecer conosco mesmo estando na presença do Senhor. Ah, mas por que isso, pastor? Nós vamos entender claramente isso, né? Isso muitas vezes é para mostrar ao mundo a fé e a paz em meio às tormentas. É isso que Deus quer trazer ao meu coração e ao seu coração, paz em meio às tormentas. Por isso, coisas ruins também acontecem conosco que servimos ao Senhor. A característica de servir ao Senhor não é que coisas ruins não vão acontecer, mas porque estamos servindo ao Senhor, coisas ruins podem nos acontecer, mas haverá paz no nosso coração, haverá tranquilidade, haverá fé em meio às tormentas. E é isso que nós precisamos parar para ouvir o Senhor. É nesse momento em que nós temos que abrir o nosso coração para trazer esse entendimento sobre as nossas vidas, porque isso vai acontecer comigo e com você. Naquele momento ali que eles estavam naquele barco, quando nós começamos a entender, né, os seus discípulos chegaram até ele. Os seus discípulos foram até ele naquele momento porque as ondas cresciam e acordaram ele. Olha, não se dá que perecemos. Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? Deus não dorme, nem dormitará aquele que guarda Israel. Mas por que ele estava dormindo? Nós temos que entender isso. Nós temos que buscar entender, porque isso que acontece sobre as nossas vidas, mesmo com Jesus, é para mostrar para o mundo a nossa fé, a nossa paz em meio às tormentas, para nos dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus é Deus somente quando nos dá aquilo que queremos? Deus é Deus somente quando nos dá a nossa salvação? Deus é Deus somente quando nos dá coisas alegres e felizes? Deus é Deus só nesse momento nas nossas vidas? E exatamente isso é testemunho vivo, que no meio das tormentas nós também precisamos ter paz. No meio das tormentas nós também precisamos ter alívio para a nossa alma. E é nesse momento, é nesse instante, amados, que nós temos que abrir o nosso coração para entendermos aquilo que Deus está nos falando. No meio das tormentas, nós precisamos ter paz, fé, serenidade, tranquilidade. Pastor, é difícil? Quem disse que seria fácil? A Bíblia nos afirma que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, palavra para o dia, para o seu coração, para o meu coração, para nos fortalecer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fortalecer a sua fé, para fortalecer a minha fé, para nós entendermos o que Deus tem feito nas nossas vidas, e mesmo quando há situações adversas, mesmo quando há situações contrárias, Deus é Deus. Entraram no barco com Jesus. E isso, irmãos, nós temos que entender. Eles entraram ali no barco com Jesus. Estava tudo bem. No meio do trajeto, o mar se revoltou. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Eles sabiam, e em momento algum, olharam para ele. Em momento algum pensaram, olha, o mestre está calmo, também vamos ficar. Não. Mas quando a situação sai do nosso controle, irmãos, esse é o grande problema. Quando a situação sai do nosso controle, nós levantamos acusações com Jesus. Por que comigo? Por que o Senhor não está vendo a minha vida? Eu sirvo ao Senhor, eu sou dizimista, eu faço isso, eu faço aquilo na tua obra. Não é assim? Nós acusamos o Senhor. Eu, você, irmãos, nós acusamos o Senhor. Por que comigo? Por que na minha família? Por que na minha casa? Nós fazemos isso. E Jesus estava ali no barco, mas em momento algum eles olharam para ele. Qual que é a situação que o mestre está? Como é que o mestre está fazendo? O que ele está vivendo ali? Ele estava dormindo. Mas não é o sono letárgico. O sono de Jesus não era o sono da fuga. Não era o sono letárgico. Não é porque ele estava atento, ele não estava atento ao que estava acontecendo. Não. Sabe o que era? Jesus dormia porque ele estava totalmente confiado no Pai e trazia paz e confiança ao seu coração isso. É por isso que Jesus estava ali. Ele estava em paz, ele estava tranquilo e ele dormia porque ele estava confiado nas promessas do Pai. Isso trazia paz e contentamento, confiança ao seu coração. Ao ser despertado do sono, repreende o vento e o mar e eles se calam.
Homens de pequena fé, estão com medo só disso, eu estou aqui no barco. Eu estou aqui no barco. Mas nós esquecemos disso, irmãos. Nós esquecemos que Jesus está no barco. Nós esquecemos da presença, da promessa de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos firmar o nosso coração. Nós precisamos firmar em Deus o nosso coração, em nome de Jesus. Para que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Os discípulos, eles não calaram. O vento calou, o mar calou, os discípulos não. E eles falam, irmãos, algo tremendo. Eles clamaram por Jesus, falaram com Jesus, falaram dele isso, mas o versículo 41 diz assim: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E quantas vezes nós somos assim? Nós clamamos ao Senhor, falamos com o Senhor, mas não cremos, não acreditamos e não depositamos fé completamente nele. E isso nós precisamos aprender a fazer, irmãos. Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Clamavam, mas não confiavam. Clamavam, mas não conheciam o Senhor. Clamavam, mas não adoravam em espírito e em verdade. E é isso que eu quero deixar no seu coração, no meu coração nesta manhã, palavra para o dia. A bênção do Senhor, a graça do Senhor sobre os nossos corações e a alegria do Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo contentamento. Os discípulos estavam com Jesus no barco. Não observaram, não olharam para Jesus, não viram suas atitudes, não reconheceram o Mestre. E quando ele fez o milagre, irmãos, eles também não conheceram. Os ventos se calaram, o mar se calou, mas os seus discípulos não. Quem é esse? Quem é esse? Aqueles que eles clamaram: Senhor, o Senhor não está vendo que nós morremos? Aquele mesmo que eles clamaram, que muitas vezes nós fazemos. E é preciso, irmãos, que eu e você entendamos nesta manhã, palavra para o dia. Confie no Senhor. Ele está no barco com você. Mas coisas ruins também podem nos acontecer para nos dar testemunho de fé, de esperança e de amor na presença do Senhor. E eu quero encerrar dizendo: se Jesus está no barco, vamos olhar para ele e fazer o que ele está fazendo com fé e esperança. Vamos buscar conhecer e saber quem é o Senhor das nossas vidas. Vamos buscar conhecer e saber quem é o Senhor das nossas vidas. Deus te abençoe nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a graça do Senhor alcance o seu coração, a sua família, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor esteja em nossos corações, nos dando, Pai amado, entendimento e clareza em todas as coisas. E que possamos ter fé. Jesus está no barco da nossa vida. Eu te convido, Jesus, entra no barco da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe nesta manhã, palavra para o dia. Marcos, capítulo 8, do versículo... Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e Mateus, também, capítulo 8, do 23 em diante. Guarde no seu coração esta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Recebe um abraço do pastor Anderson na sua casa, no seu coração, no seu espírito, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e a graça do Senhor esteja com você nesta manhã,